Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês para apresentar mais um episódio do Mulher Inteiramente, onde três mulheres se reuniram para contar sobre pessoas, histórias e como podemos ajudar você nas questões do dia a dia da mulher. Mi, muito bom dia! Olá, que difícil! A gente consegue se encontrar assim tão raramente, né? Mas a gente conseguiu, né? É difícil reunir as três, né? Mas Agenda estamos aqui, apertada, agendas difícil. apertadas, mulheres extremamente compromissadas, mas que bom que deu certo. Não, deu certo. Nancy, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Muito bom estar aqui, né? E a gente tem muita coisa para conversar sempre. Não importa o tempo, o assunto vem, né? O assunto vem, verdade. O assunto vem de qualquer jeito, né? E já pensou? As mulheres não param de pensar? O tempo todo elas estão pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo. E que assunto que a gente vai trazer para discutir? Porque assunto que não falta. Nas tarefas do dia a dia de cada mulher, a gente é constantemente impactado por várias situações que a gente precisa decidir, resolver, alinhar e ainda assim manter um plano para o futuro, né? Sempre, né? Como que a gente planeja o futuro no presente, Mi? Planejar o futuro no presente, gente, futuro é incerto. O futuro é incerto? Futuro é incerto, a gente não tem garantia de nada do futuro. Mas existe um plano mínimo, né? Existe um plano que você tem que, pelo menos, almejar. É um caminho que você quer seguir, pelo menos no meio do caminho, logicamente, você pode mudar de ideia. Mas, a princípio, você vai ter que traçar um caminho, destino onde você quer chegar e correr atrás, que o futuro é incerto. Mi, a gente pensando, né, em um plano para o futuro, né? Vamos falar de expectativa de vida. O ideal é que a gente vá vivendo ou que a gente programe o nosso futuro. E como a gente faz para programar esse desejo que a gente tem para o futuro? É uma pergunta difícil, tá? Como que a gente planeja, programa o futuro? Na frase da semana passada, né, ainda fico me prendendo um pouco assim, quanto que você quer ter, você planeja o que você quer ter, mas sempre esquece do ser e do fazer, né? Aí eu vou continuar nessa mesma linha, fazer o que tem que ser feito, estando ciente do que você é, de quem você é, e para ter o que você deseja, almeja ter, né? Acaba sendo materialização, seria um destino, um caminho futuro, mas não é garantido. Nada nesse mundo é garantido. E o ter é só um planejamento. Como que vamos fazer? Primeiro, ter ciente de quem você é, dentro dessa capacidade, dentro dos seus recursos. Fazer o que consegue fazer naquele momento, naquela situação, mas não paralisar. Paralisar é o que vai fazer você não ter ação, né? Precisa ter essa ação, né? Para depois ter o ter futuro planejado, né? Aí já começa, pelo menos fica uma imagem mais clara do destino, né? Nancy, hoje em dia, você acredita que, com tantas tarefas que a gente tem no dia a dia, as mulheres acabam esquecendo ou não tendo tempo de planejar o futuro? Bom, a questão do futuro como uma coisa inatingível acaba deixando a gente paralisada, que é o que você está trazendo, né? E realmente a tarefa e o dia a dia e as coisas que a gente coloca no fazer repetidamente acabam atrapalhando essa visão de futuro. Então, provavelmente, essa mulher que hoje se enche de atividade, se enche de trabalho, que vive da agenda dos filhos, a agenda do marido, a agenda do trabalho, talvez ela não tenha abertura para pensar no futuro. Então, vamos pensar nesse futuro como algo alcançável e não a longo prazo, mas a curto prazo. Pode ser a semana, pode ser o dia, pode ser o mês, mas que você precisa saber de onde você está e onde você quer chegar é a visão de futuro que eu aprendi ao longo da minha jornada, né? Que não foi simples, que não é simples, mas que é possível. Quando foi que você percebeu que você tinha que parar suas tarefas do dia a dia para você realmente vislumbrar o seu dia de amanhã? Foram
acontecimentos, muitos acontecimentos vieram nessa longa jornada que eu trago para a gente compartilhar, né? E eu trago sempre com uma visão mais a longo prazo, porque eu vivi. E quando eu tinha 30 anos, gente, 20 anos, era muito diferente. Era uma rotina muito energética, era muita energia, era muita coisa. E aí, aos poucos, isso foi se assentando, foi se transformando e os problemas não deixaram de acontecer. Quando eu me senti num problema muito sério, que eu não conseguia dar conta sozinha, eu percebi que eu deixei muita coisa para trás. E agora, esse exercício. Quando a Mi fala ser, sem ser, a gente não consegue fazer nada. Não sei se eu respondi, mas é o que eu estou sentindo no momento. No nosso... Pode fazer a pergunta, Mi. Uma pergunta bem... Hoje em dia tá batendo bem forte, né? Tipo, quando você acha que você virou adulta? Porque é uma pergunta tão drástica, né? Passamos o Dia dos Pais esses dias, né? Aí, assim, a vida adulta é totalmente da vida de uma criança. A criança só tá preocupada com brincar, né? Quando tem pais mais dedicados, né? Assim, isso é um privilégio de ser criança, né? Em certo ponto. Mas em que momento você se acha adulta? E existe uma brecha, assim, que existe uma briga, né? Tipo, eu não queria ser adulta. Eu era feliz quando era criança. Aí, esse momento de falar assim, por que eu não quero ser adulta, eu queria ser criança? Porque a minha vida de infância era boa? Era boa. Mas aí, nesse momento da ruptura dos pais, ruptura de falar assim, nossa, agora a minha vida é minha e eu vou ter que assumir. E agora a pergunta é assim, quando que você se sentiu adulta? Eu acho que a fase adulta, ela está totalmente conectada à maturidade. Porque eu posso ter idade, mas eu posso não ter maturidade para lidar com a vida adulta. Quantas pessoas adultas que a gente visualiza diariamente, mas que têm atitudes infantis? Então, a maturidade é o que traz a gente uma percepção da fase adulta, porque a fase adulta é você se reconhecer e você tomar atitudes de acordo com a tua faixa etária, mas nem sempre isso acontece. Não acontece, porque a idade não faz diferença em questão de ser adulto, né? Hoje em dia eu tenho os dilemas, assim, né? Homens e mulheres com 40 anos moram com os pais, não trabalham, sabe? É um dilema super sério, porque ele ainda não teve essa fase de responsabilidade de ser adulto. Tem gente que é adulto já muito desde novo, com 12, 13 anos, assumindo coisas que não é para uma criança de 12 anos assumir. Então, isso é uma mentalidade de uma posição de atitude de adulto, né? Aí, esse é o momento da ruptura e o momento do deixar de ser mimado. É o momento de deixar de ser mimado e falar assim, não, agora é adulto, tem que fazer o que precisa fazer e tem que assumir todas as consequências da sua vida e se não falar da vida dos outros, né? Porque as mulheres tendenciosamente têm aquela responsabilidade de cuidar dos outros também, né? Sendo filha mais velha, geralmente tem que cuidar dos irmãos mais novos. Sendo a mãe, sendo filha, tem que cuidar dos pais. E geralmente essas responsabilidades acabam sempre sobrando muito mais para as mulheres. Então as mulheres acabam ficando mais adultas mais cedo. As mulheres, elas sempre têm esse lado mais maduro, né? Porque elas acabam sendo expostas a mais responsabilidades no cotidiano, né? Que é uma cultura da sociedade, né? E que a gente precisa quebrar isso, né? Porque se a gente leva para uma responsabilidade familiar, tanto o homem quanto a mulher devem ter o mesmo tipo de responsabilidade ou o mesmo peso. Só que a gente sabe que no dia a dia é totalmente diferente, né? Porque eu vejo assim, muitas vezes o homem precisa trabalhar. E a mulher, ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar do filho, precisa cuidar da casa, precisa cuidar dela, né? Então a gente precisa começar a quebrar isso e mostrar para as pessoas que
O homem tem responsabilidades de ser o provedor, mas ele também precisa enxergar a responsabilidade de ser o ajudador de casa, que é que vai aliviar a tensão da mulher, porque a mulher ela tem várias tensões, né? E isso vem instituído desde a infância, né? Que é quando você falou, olha, desde pequenininha a gente já começa a ver responsabilidades como essa, e a obrigação é do adulto, né? Dos pais de formar a criança com a responsabilidade de que a gente precisa fazer, executar tarefas simples em casa, né? Olha, não importa se é menino ou menina, você vai arrumar sua cama, você vai lavar a louça, vocês precisam se ajudar. Então, essa comunhão, ela deveria nascer dentro de casa e não deveria ter distinção entre homens e meninas, né? E acaba tendo. E nós estamos falando de várias realidades e vários momentos e vários recortes, né? Nós somos mulheres de diferentes idades. E, na minha percepção, não fazer impacta e fazer também impacta. Ser responsável impacta e não ser responsável impacta nessa questão. Então, quando é um casal criando uma família, constituindo essa família, e um não entende o espaço do outro, acontece isso que a gente está vivendo nessa sociedade meio caótica, né? Eu não tive filhos, então minha percepção é de uma família sem filhos. Mas quando existe uma criança e nas diferentes faixas etárias, aí como é que isso se desenrola, né? Como é que isso acontece? Então, quando responsabilidade se confunde com heroísmo, eu vou fazer a qualquer custo, isso atrapalha muito a vida do casal. Então, a mulher se sente na obrigação de conseguir fazer tudo e o homem, quando ele sai para trabalhar, ele só sai para trabalhar. Como é que é isso? Como é que isso se constitui? As responsabilidades, né? Divisão das responsabilidades. Limites claros, né? Até que ponto é responsabilidade da mulher educar essa criança? Só da mulher. A sociedade vai educar essa criança, o homem vai educar, a mulher vai educar, o jovem vai educar. Então, a rede social traz essa possibilidade do mundo ser escancarado para essa criança, e não simplesmente no núcleo familiar, né? Então, nós, como responsáveis aí, porque nós estamos nesse papel aí de contar como é que foi a nossa história, a gente precisa olhar os erros, os acertos, e por que eu errei, por que eu acertei. E transformar essa história, né? Eu vejo mulheres, né, constantemente falando, relatando, né? Eu tenho 2 crianças em casa, o filho e o esposo, né? Então, é uma consciência que precisamos ter, que precisamos levar e cultivar de que cada um tem que assumir a sua responsabilidade, né? Cada um tem que assumir o seu papel. E a gente está vivendo um mundo que parou a brincadeira, né? Que a gente está vivendo em um mundo que cada um precisa definitivamente assumir o seu papel. A mulher, ela tem o papel de estrutura. Ela é a estrutura da casa, da família. E o homem, ele tem que ser o homem provedor, ele tem que ser o cabeça da família. Então, como que a gente une, né? Como que a gente coloca o homem nessa responsabilidade de ser o cabeça, a mulher com a responsabilidade de ser a estrutura, e quando vem o filho, como que a gente encontra um ponto de equilíbrio? Pai, responsabilidade de homem, mãe, responsabilidade de mulher, e os dois unidos para criar uma criança para os desafios da vida. E né? proteger essa criança. Proteger a criança, discernimento, conhecimento, estrutura psicológica, estrutura afetiva, né? A primeira infância é uma fase crucial da vida de uma pessoa. É a fase que vai definir quem ela é no futuro, né? Então, tem muitas famílias hoje que acaba não visualizando a importância de ter o papel do pai efetivamente sendo pai, figura masculina, mas que a mãe não precise ficar constantemente direcionando o pai também, né? Eu vejo famílias, né, se posicionando no sentido de sobrecarga da esposa, né? Porque ela precisa direcionar o pai, sendo que na verdade ela não precisaria, né? Além de direcionar o filho. Porque o pai também está aprendendo a ser pai,
né? Aí, Nasce pronto. e a mãe? A mãe, nossa, eu tô aprendendo a ser mãe. Tá, beleza. Então, Esse é o eu vou ponto. esperar o pai aprender a ser pai, enquanto isso a mãe tá aprendendo a ser mãe, tá lidando com os desafios da vida. Mas essa é a questão da mulher heroína. Ela não se permite perceber que o outro também está aprendendo. Isso que é o ponto mais louco que eu tenho refletido, né? Como nós, mulheres, podemos dar um passo para trás, observar o que está acontecendo ali para aprender com aquilo e não tentar ensinar o tempo inteiro. Então o que a Nancy está nos falando é que a gente precisa ser mais paciente. Paciência é uma palavra, né? A gente Paciência, pode ser também resiliência, dá o tempo necessário para o pai se enquadrar. para que ele aprenda a ser pai, né? Porque ele também não nasceu sendo pai. E eu estou falando de uma pessoa que não é mãe. E enquanto isso a vida está acontecendo e a mãe está aprendendo a ser mãe. Sim, com o chibata nas costas. Do mesmo jeito. Tem um comentário muito engraçado da minha irmã, né? Ela é casada e tal. Aí, vamos supor assim, a cena é mais ou menos bem simples, assim, né? Tipo, ela vê que aquele espaço tá sujo. Aí, ela poderia simplesmente pegar o pano e limpar. Sim. Mas aí ela não limpa. Aí ela fala assim, ela espera o marido limpar e ela tem que se doer, se segurar para ela mesma não limpar. Aí eu falo assim, não, vai lá e limpa, né? Tipo, já tá te incomodando tanto, né? Por que vai lá e limpa? Aí ela falou assim, não, se eu for lá e limpar, ele nunca vai limpar. Ele nunca vai aprender. Aí ela deixa sujo do jeito que tá, espera que ele limpe e ela dá o comando. Falou assim, ó, tá sujo, tá sujo, tá sujo. Até que um dia, se ele resolver fazer, no dia que ele resolver se incomodar, ele vai lá e limpa. Mas isso dói pra ela, porque ela tem que ficar aguentando durante muito tempo. Mas ela, de uma forma ou de outra, ela acaba treinando, abrindo mão da vontade dela, porque ela já sabe que se ela fizer tudo, ele vai continuar não fazendo. Eu sou apta desse posicionamento, né? Porque eu já fui daquelas. E eventualmente a gente faz isso, né? Mas eu sempre me policio. Assim, olha, se ele precisa tomar essa ação, então eu vou me segurar. Será que você pode ir lá e corrigir isso que você precisa corrigir? Tem um item que quebrou, tá solto, então vai lá. E a gente precisa, com tranquilidade e paciência, direcionar o homem, porque muitas vezes ele é desligado, né? Nem sabe. E a gente precisa se controlar, ter a paciência, se segurar, para que o homem assuma o papel dele. A gente, como mulher, a gente precisa resolver, a gente tem milhares de coisas para dar conta, e a gente vai lá e... Quem disse pra gente que a gente tem que dar conta de tudo? A vida nos impõe, né? A vida nos impõe. Então, aí voltam para os limites. Até que ponto aprender um planejamento te dá essa clareza, te dá essa tranquilidade para você falar. Então tá, vamos organizar nossa casa juntos? Quem vai fazer o quê? Quando vai fazer o quê? Como vai fazer o quê? Talvez seja nesse ritmo que a gente não consegue atingir. Nem sempre funciona dessa forma. Na teoria é lindo, na prática é diferente. É realmente o que a Mi citou sobre a irmã, de ela se controlar. E dói você se controlar, porque é algo que você ajustaria rapidamente. Só que você precisa estabelecer os seus limites, porque quando a gente quer mudar, eu não vou mudar o outro. Eu vou mudar, eu vou mudar o meu comportamento. Quando você muda, tudo muda. Exato. Então, é assim, a gente até pode ter esse tipo de conversa, mas na prática, né, é mais difícil, demora mais tempo, a consciência que eu tenho é diferente da consciência que a Mi tem, que é diferente da sua consciência, então a gente tem tempos diferentes, né, e tudo isso influencia. O que, para mim, é extremamente relevante é a gente ter essa clareza, né, de se posicionar e falar, isso aqui é a minha tarefa, eu vou fazer, isso aqui é a tarefa do meu esposo, eu vou fazer, isso aqui é a tarefa, eventualmente tem mães que são solteiras, eventualmente tem pessoas que precisam lá e tomar ação, mas quando existe ali um relacionamento de casal, precisa. Mesma coisa se a gente sai do âmbito marido e mulher e a gente entra pro âmbito familiar. Mães, filhos, etc e tal. O filho faz uma bagunça, deixa a roupa jogada, não sei o que, a mãe fica puta da vida, eu vou pegar isso aqui, mas sai xingando o filho. Mas tem que ter a paciência, você foi lá e sujou?
por gentileza, vai lá e pegue a sua roupa do chão, estenda a sua toalha no varal. Então a gente precisa, né, se policiar constantemente para dar responsabilidade para a pessoa, né? E qualquer âmbito. Realmente, quando você fala assim, clareza das definições, é que no ambiente familiar não é claro e não está escrito. Mas imagine um cenário como se fosse uma empresa. Na empresa está o escopo do seu trabalho muito bem definido, aonde vai a sua responsabilidade, aonde vai a responsabilidade do outro. Então, tipo assim, na empresa, essa ordem de atividade e responsabilidade é muito mais clara, porque está documentada. Mas na família, não tá. E no dia a dia vai surgindo atividade, vai surgindo processos novos, atividades novas, e no momento que uma pessoa não define, ó, não vou limpar até você limpar e eu vou avisar que tá sujo, demora-se um tempo, aí até adaptação, aí depois até entrar na linha, tem que ter muita conversa e muita paciência. E o exercício é esse. Fazer o que tem que ser feito no tempo de cada um, dentro de um objetivo aí, né? A casa limpa. É o exemplo que a gente está usando. Eu quero conduzir de uma forma que a Mi trouxe a questão do ambiente profissional. Vamos imaginar que a casa da gente seja uma empresa, né? E que dentro de uma empresa existem padrões. Você precisa seguir uma estrutura. Então você precisa se planejar. Mesma forma na casa da gente, precisa haver planejamento. Vai ter pessoas que vai seguir o planejamento certinho, outras não vão. Eu escuto muitas vezes as pessoas falando, mas eu já falei aquilo. Falei novamente. Mas eu já pedi, peça novamente. Então, você planeja, você executa e você toma a decisão o tempo inteiro. Então, na casa nossa, é igual. A gente precisa planejar, a gente precisa direcionar as pessoas, independente se eu já falei uma vez, eu vou falar segunda, terceira, quarta, porque tem gente que vai por osmose mesmo, né? Que a gente vai falando e vai falando e vai falando, até que chega uma hora que a ficha cai, né? Eu lembro, eu vou levar um pouco, né? Falando de casa, vou contar uma história que eu passei, né? E que hoje para mim é diferente porque hoje eu sou adulta, hoje eu tenho as responsabilidades, mas na minha adolescência eu não tinha essa visão. Eu lembro que minha mãe falava, Érica, eu vou sair para trabalhar, daí vai lá, lava a louça, arruma sua cama, limpa a casa, não sei o quê. Minha mãe chegava, como é que tava a casa? Do mesmo jeito desorganizada. Aí eu falava, mãe, se você sabe que eu não vou fazer, por que você pede, né? E aí ela ficava muito brava comigo, mas era um estágio que eu estava vivendo. Então eu não tinha essa vibração de estar com a casa organizada, de estar fazendo o tempo inteiro, não sei o que, eu precisava executar, mas eu tinha mais dificuldade para executar. E hoje, na minha vida adulta, eu não vivo sem minha casa estar organizada. Então eu levanto, eu arrumo a cama, a louça precisa estar sempre limpa. É uma situação que eu fui descobrindo na vida. Então, às vezes você precisa de um tempo para você conseguir entender aquilo que eventualmente sua mãe falava ou que o ambiente pede para você. E tá tudo bem, né? Não é por isso que minha mãe me deixou de mão. Não é por isso que, de repente, eventualmente, eu vou desistir de relacionamentos porque a pessoa não está executando a tarefa que deveria. Porque cada um tem um tempo, cada um responde de uma forma, né? Cada um tem ali uma visão do momento que tá e daquilo que precisa executar. De tanto sua mãe repetir, quando você teve a sua casa, você começou a fazer o que ela falava. Exato. É bem diferente. Quando eu resolvi morar sozinha, a única coisa que eu reparei, nada vai se mexer se eu não fizer. Não vai vir mãe, não vai vir pai, não vai vir ninguém fazer nada para você. Então, é o momento de falar assim, aí você começa a criar a regra da sua casa. Quando você começa a morar sozinha, você começa a recriar a regra da sua casa e outras pessoas que foram adaptando, você entra na regra. Mas quando é família, marido, os dois acabam criando regras da casa e geralmente as mulheres é que mais têm comando de voz da casa, então acaba sendo que a mulher vai acabar conduzindo as regras da casa, né? Você acredita ou me diga um momento que você seguiu sem regras e quando você decidiu colocar a regra, o que mudou? Gente, essa pergunta é difícil, tá? Eu vou acabar queimando meu filme aqui. Mas a vida nossa é assim, a vida nossa não é perfeita. A vida nossa é de aprendizado e a gente aprende com os erros.
Com Assim, os seus principalmente. quando eu falava assim, o que te fez adulta? No meu caso, foi bem específico, porque assim, quando eu fiz 18 anos, eu acho que foi o marco de falar que eu sou adulta. Pelo menos na teoria. Pelo menos na teoria. 18 anos, virei adulta. Antes dos 18, meu pai sempre falava, não, até 18 anos você não tem opinião, você não tem gesto, você não tem direito de nada. Até os 18, simplesmente eu mando e você simplesmente obedece. E foi a vida desse jeito. Com 18, ele cumpriu a palavra dele, dizendo assim, ó, a partir de agora, tudo que você quiser fazer, você faz. Se quiser fazer coisa errada, se quiser fazer coisa certa, mas as consequências são suas. Então, as consequências são suas e você tem vontade, você tem que estar com carta branca para fazer o que quiser. E dito e feito, e ele realmente cumpriu. Mas aí que tá. A palavra, quando ele fala assim, tem as consequências e você também arca, esqueci desse detalhe. Aí fui fazer as coisas erradas da vida, né, com 18 anos, e eu não senti mais apoio do meu pai. Aí, um acidente que eu tive, aí meu pai não foi me buscar no hospital, e ele falou assim, não, você fez coisa errada, então você se vira. Aí eu falei assim, nossa, agora sim, eu acho que a palavra dele dizendo que tudo que você fizer é uma escolha, tem consequências, e as consequências também são suas, é verdadeiro. Uau, É. isso é muito verdade. Eu acredito muito nisso. As decisões que a gente toma são nossas. E para sempre. Seu pai colocou As limite em consequências. você, e as consequências também. Seu pai colocou limite em você até 18. Até 18 ele manteve você aqui, dentro de um quadradinho, sob a proteção dele. Com certeza ele te formou, ele te orientou, ele te educou e ele conduziu você para o melhor caminho. E aí 18, uau, eu posso fazer tudo. Né? Eu vou fazer aquilo que eu quero. Tenho carta branca, liberdade. E aí, nessa liberdade, o que a gente faz? Algumas besteiras na vida. E o pai dela, coreano, ele foi muito firme, porque você passou por um acidente e nem no momento de acidente ele foi. Porque aquele acidente foi causado por uma ação sua, detrimento de uma ação sua, e ele manteve. Olha o ensinamento que trouxe. Né? Depois disso Então, não faz mais de errado, porque você não sabe que o papai vai te ajudar, não. às vezes não, né? É aquela palavra clichê. Quando pai e mãe não ensinam, a vida ensina. Ou de repente eles ensinam e você quer ir por outro caminho, a vida vai lá e te mostra, né? Então, isso é muito real, né? E cada um de nós vivemos na pele, né? Você já teve situações assim, Nancy, que você passou por situações que você foi pelos seus próprios instintos e acabou não dando muito certo e você aprendeu com os seus erros? Com certeza. Exemplifica um aí pra mim, por favor. Sério que foi. Eu também vou me expor, né, a exposição aqui faz parte, que foi um casamento. Um casamento que a família orientou, que a família via, que a família entendia que tinha alguma coisa errada por ali, e eu, mesmo assim, assumi o risco e não deu certo. Então, não é só aos 18. Isso a gente está falando aos 18, aos 20, aos 30. Então, tomar uma decisão onde a sua família tenta te mostrar de alguma forma, faz as consequências serem muito mais sérias, né? Porque aí envolve toda uma família numa decisão sua, né? Por que o casamento... porque o casamento é uma decisão de duas pessoas, né? Sim. Adultas, uma decisão clara, extremamente consciente. Na sua concepção, por que a sua família teve razão em relação ao seu casamento? Porque eles viam situações que eu não via, que eu não enxergava porque eu não queria enxergar. E são coisas práticas, né? Não são coisas assim absurdas. Mas eu não tinha como ver, né? Naquele momento eu não via. Mas minha mãe via, as pessoas viam. Todo mundo sabia de um problema que eu não queria enxergar. Entendeu? Mas eu concordo em umas partes, assim, né? Já teve palpite de pessoas que não te agregaram em nada? Sim. E também tem palpites bons também, você sabe? Tipo assim, muita gente quer dar palpite, quer dar conselho, assim, sabe? Uma frase de um médico que ele falou assim, se não tivesse feito aquilo, poderia ter sido melhor.
essa palavra ser não existe, Ah, sim. sabe? Se eu tivesse escutado meu pai, eu teria evitado o acidente? Não sabe? Se eu tivesse escutado minha mãe, eu teria feito uma outra faculdade? Isso a gente não sabe. A questão do se tivesse feito isso, se tivesse escutado o outro, o futuro não é garantido. A gente nunca sabe qual vai ser o resultado final. Qual teria sido a melhor opção a seguir, tá? Aí a questão da sua decisão e das consequências pode ser decisão certa ou errada, a gente nunca vai saber naquele momento, mas foi a única decisão que você tomou. A questão é muito mais assim, assuma a responsabilidade das consequências que vieram. Não culpe os outros. Os outros não é culpado pelo fato de você ter escolhido um caminho ou ter escolhido outro. Toda escolha é tua. Sim, logicamente teve várias influências, mas a decisão final é sua. E as consequências é o que você tem que aguentar. Sem querer, é culpa do governo, é culpa dos meus pais, aquela adolescência, é culpa dos meus pais, por que que meu pai não fez isso, por que que minha mãe não fez aquilo. Mas, assim, a vida adulta não existe mais culpado, sabe? Tudo é suas consequências. E o mérito também. O mérito também. Você faz coisas corretas e o mérito vem para você. Não foi porque fulano te deu um conselho, é porque você decidiu a coisa certa. Então, faz muita diferença a partir do momento que você é adulto e assume tudo o que você faz, sabe? Desde acordar 5 minutos mais tarde, 5 minutos mais cedo, sabe? Ônibus que você perdeu, sabe? Uma comida que você comeu a mais, tudo é uma decisão sua. Ninguém encostou, ninguém falou para você obrigada a fazer isso. Então, E a Érica, tem alguma Uma situação? situação para contar pra gente? lógico que tem. Eu tenho várias situações. Mas eu tava com um sentimento aqui, que eu acho que é um sentimento que está em muitas de nós, que é, às vezes, o medo, né? Quantas de nós tem medo de tomar alguma ação? Quantas de nós acaba por incertezas do momento, do futuro, de situações diversas, que a gente se trava, a gente acaba não se dando oportunidade de conquistar algo, de lutar por algo, de, às vezes, bater de frente com alguma situação que está nos incomodando. Então, eu acho que o medo, ele fez parte da minha vida, e ele faz, inclusive, né? E eu sempre penso, né? Por que que eu tenho que dar ouvidos ao medo? Por que que eu tenho que me travar ou, de repente, não me pôr em alguma situação que seja benéfica ou não para mim? Por que que às vezes eu tenho que não lutar, né? Então, eu acho que uma das situações que é muito clara, assim, para mim, é eu tenho medo, mas eu vou buscar caminhos de fazer o medo não estar ou não falar mais alto na minha vida. Então, eu quero aproveitar esse momento para falar para você não ter medo. Eu quero aproveitar esse momento para falar: o medo existe? Sim, valide o medo, mas não permita que ele trave você de conquistar seus objetivos, de conquistar os seus sonhos, de lutar por quem você ama, de proteger quem você precisa proteger, de se proteger, né? Então, se permitir, né? Existem várias situações que a vida nos impõe, muitas situações, e muitas delas a gente precisa lutar, literalmente. Quantas batalhas que a gente realiza por dia? Quantas pessoas que a gente, de repente, precisa enfrentar por aquilo que a gente acredita, né? Então, acho que o que fala muito comigo é: eu tenho medo, bastante. Eu valido ele, eu reconheço ele, mas eu não permito que ele seja mais forte do que eu. Porque o medo, ele não me define. E o medo, ele também não precisa definir você, né? Então, eu quero deixar essa mensagem aqui hoje, porque isso é muito real na vida de muitas pessoas, né? E, às vezes, quando a gente não consegue, que tantas vezes que eu não consegui, mas a gente tem pessoas ao nosso lado. E a gente precisa olhar, levantar a bandeira branca e pedir ajuda.
Então, o medo, ele é isso, é a gente reconhecer, mas a gente não permitir que ele trave. É a gente buscar ajuda quando a gente precisa, né? E tantas pessoas não pedem ajuda. Então, peça ajuda. Não fique sofrendo sozinha. Existe possibilidade, existem pessoas boas, existem pessoas que querem nos ajudar. E, acima de tudo, quando a gente fala de medo, né, eu quero colocar muito a fé. Porque o medo existe, mas existe algo que é muito maior do que o medo, que eu acredito em Deus. Então, eu acho que Deus, ele tá aqui para fazer o impossível acontecer na vida nossa. O que é impossível para mim, não é para Deus, não é para você. Então, é um ato de coragem, né? A gente precisa ter esse ato de coragem, a gente precisa levar a nossa voz, a gente precisa agir, né, mediante circunstâncias difíceis, mas quando a gente coloca Deus à frente de tudo, tudo é possível, né? Essa conversa aqui está sendo possível por conta disso. Então, que a gente tenha mais coragem. A palavra coragem, do derivado do latim, é ação e coração. Então, a palavra coragem é agir sem razão específica, mas é através do coração você tem ação. Aí a coragem vem dessa origem dessa palavra. Então, coragem faz parte, medo faz parte. Não tem como, a gente não tem, que nem falei assim, a gente não tem garantia do futuro, mas a gente tem que continuar caminhando, porque parar não é opção. E no meio do caminho, as pessoas vão aparecer, coisas ruins podem acontecer e coisas muito boas também podem acontecer. Então, a ação sempre vai ter que fazer parte da coragem. Que linda! Coragem, coração. Tá vendo? Eu não sabia dessa expressão e é muito legal, né? Que a gente vai aprendendo com as pessoas que são mais objetivas. Então, a minha, ela sempre tem algo ali muito claro, muito objetivo de circunstâncias. As coisas não acontecem porque... As coisas acontecem porque tem que acontecer. Aí eu acho que, assim, as palavras são construídas, a sociedade foi construída porque as coisas teriam que ter acontecido dessa forma. Se o mundo acabar hoje, tiver que voltar para o passado, vai acontecer exatamente igual. Não tem muita fuga, né? O ser humano, ele é composto... A única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer. De uma forma, de outra, em tempos diferentes, mas essa é a única garantia que a gente tem. A única certeza que a gente tem, né? Aí o percurso dela que vai fazer a diferença. Se você puder falar para quem está nos assistindo agora, se você puder deixar uma mensagem, o que você gostaria de falar? Faz. Só isso. Parece simples, né? Mas só faz. Tem muita gente que não faz, né? Tem muita gente que... Que o medo paralisa, né? Medo paralisa. Nancy, leva a tua voz para as pessoas que precisam de escutar, com a experiência que você tem, algo que você sabe que alguém precisa. Uma situação que você viveu e que você eventualmente passou por alguma dificuldade, que através disso você foi transformada. Aproveita esse momento para transformar a vida de pessoas. Eu tenho bastante coisa para agradecer, porque cada momento que a vida trouxe um desafio, né? Hoje a gente usa a palavra desafio, problema, qualquer nome que a gente dê, foi para que eu mudasse e transformasse ou a minha vida ou a vida de quem estava ao meu lado. E eu levei tudo isso para o lado profissional. Então, tudo que eu vivi foram desafios e superações e me levaram para um outro mundo, para um mundo de pessoas, que estavam ali para trabalhar junto, para viver junto. Vocês fazem parte dessa transformação que eu tenho vivido. Então, se você está pensando em tomar uma decisão baseada na razão, faça. Se você tomar essa decisão baseada na razão, com certeza o sentimento está junto. Ele não está separado. Que é isso que você traz, né? Essa luta, esse medo, tudo são sentimentos. E a razão organiza tudo isso. Então, sempre estaremos, primeiro, conosco, com as nossas crenças, com as nossas ideias e os nossos sonhos, mas para o outro. E eu cheguei agora nesse momento que eu estou da vida, mais leve, já falei isso algumas vezes, mas essa leveza é porque dá para superar tudo que vier para a gente.
não virá nada mais pesado do que o que você consiga carregar. E vamos junto. Eu quero deixar aqui uma experiência de vida e uma vontade de viver mais esses 30 anos, 40 anos que eu tenho pela frente, com pessoas como vocês duas, com pessoas que eu tenho conhecido ao longo da minha história, com a minha família e com os amigos que eu construí. E bora com a gente. E você, Érica? A Nancy trouxe a palavra de gratidão, né? A primeira palavra que ela falou foi gratidão. E, como sempre, é outra situação, é outra palavra que eu acredito muito. Sobretudo, dai graça. A gente precisa ser extremamente agradecido por tudo que temos, inclusive pelas dificuldades que a gente passa, porque são as dificuldades que formam quem somos. São as dificuldades que transformam os nossos caminhos. Eventualmente você passa uma situação que ela é complicada para você aprender, para você saber lidar com situações que eventualmente você não sabia. Então, a dor, o problema, as situações da vida, elas nos ensinam cotidianamente. E cada vez que a gente ensina, é que nem numa empresa, né? Quanto mais cargo você tem, mais a barra fica pesada. Né? E aí você tem que ir resolvendo problemas, situações, e vai resolvendo, mas você vai se fortalecendo. E quando você percebe que você resolve um problema, você fala, uau, deu certo, tô pronta pro próximo. Então, agradeça, né? Agradeça sim tudo que acontece com você. Agradeça sobretudo por estarmos vivos, né? A gente tá num mundo que estar vivo é uma dádiva, estar vivo é uma grande vitória. Então a gente agradece pela vida, agradeça pelo alimento, agradeça por você poder se vestir, por você poder se comunicar, porque tem gente que luta pela vida, tem gente que está lutando por situações que a gente nem imagina, né? Então a gente precisa, sobretudo, dar graça por esse momento e ser muito agradecido. Quando a gente muda esse mindset, né, de poder ter de ser otimista da vida, de agradecer, as coisas boas, elas vão acontecendo, né? Porque a gente tá aberto, sobretudo, a reconhecer, agradecer e a tá com a barra mais firme para o próximo passo. Então, eu faço da Nancy as minhas palavras de gratidão. Eu sou muito grata por tudo, sou grata por estar aqui, por tudo que me acontece, por todos que me rodeiam. E estou muito feliz, mais uma vez, de compartilhar esse episódio com vocês. É uma grande satisfação, né? A gente está aqui reunidas, 3 pessoas em diferentes fases da vida, mas com o objetivo de ajudar você naquilo que você precisa. Eventualmente, algo que você escute aqui possa fazer sentido para você. Então, leve para o seu coração. Aproveite, encaminhe esse vídeo para quem você acha que faz sentido. Compartilha as nossas trocas de ideias, os nossos ensinamentos. Se você tiver algo para nos falar, também comenta aqui, porque a gente quer saber o que é importante para você. Aquilo que fala com você, a essência que você gostaria de ouvir. A gente está aqui por nós, mas a gente está aqui por vocês também e para deixar as mulheres inteiramente. As mulheres inteiramente, muito bem. Bom. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo.